Boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados, de novo, sem quórum, não lê a denúncia contra Temer. O presidente é acusado de organização criminosa e é obstrução da justiça. O juiz Sérgio Moro condena mais um ex-gerente da Petrobras. Roberto Gonçalves recebeu propinas em diretoria controlada pelo PT. A Odebrecht negocia acordo com o Ministério Público de São Paulo. A delação envolve subornos no metrô, CPTM e estradas paulistas. Temer volta atrás e decide manter reserva mineral entre o Pará e o Amapá. O decreto de extinção será revogado por causa da repercussão negativa. O governo desiste da consulta popular e mantém o horário de verão. Os relógios avançam 1 hora no dia 15 de outubro e recuam em fevereiro. As Forças Armadas devem ficar no Rio de Janeiro até o fim do ano que vem. E o ministro da Defesa afirma que há uma estabilização na Rocinha. O Jornal da Gazeta está no ar. O incêndio destruiu mais da metade do mercado municipal de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Os bombeiros foram chamados por volta das 3h30 da madrugada e levaram 2 horas para controlar o fogo. Uma equipe de 50 bombeiros e 17 viaturas trabalhou no combate às chamas. Ninguém ficou ferido. Vizinhos disseram ter ouvido uma explosão no local antes de perceberem o incêndio. As causas estão sendo investigadas. O mercado municipal de Santo Amaro funciona desde 1958. 26 barracas ofereciam frutas e verduras, carnes, flores, lanches, entre outros produtos e serviços. Pelo menos 50% dos comércios foram atingidos pelo fogo. A administração diz que todos os documentos e o alvará estavam em dia e que o espaço não passava por nenhuma manutenção. A Secretaria Municipal do Trabalho informou que a Prefeitura vai ajudar os permissionários. Uma das propostas seria conseguir um lugar provisório para que eles continuem o trabalho enquanto o mercado é reconstruído. O bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, sofre com a falta de segurança no trânsito. No ano passado, o Jornal da Gazeta mostrou que os moradores construíram eles mesmos lombadas para tentar diminuir a quantidade de atropelamentos na região. Mais de um ano depois, a situação não mudou. Feitas basicamente de cimento, não precisa ser nenhum especialista para perceber que essas lombadas não seguem as normas do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Como, por exemplo, a altura, que é padronizada entre 8 e 10 centímetros. A rua projetada 1, no Jardim Vista Alegre, é uma das vias na região da Brasilândia, onde os moradores se uniram para construir as tais lombadas. A gente reuniu a galera para colocar, devido à praça, né, movimentação de muita criança, e a gente pegou e, com a ajuda de todos, fizemos ali, juntamos e fizemos metade num dia, a lombadinha no outro dia. Que, por sinal, trouxe um conforto melhor para as crianças, né, poder não estar correndo na rua, carro passar rápido. Apesar de não existir uma regulamentação de multa para esses casos, a CET explica que a prática é irregular. Sem estudo, a colocação de uma lombada pode gerar danos estruturais à região, como aconteceu na rua Araripirá. Os moradores perceberam as rachaduras e retiraram os obstáculos que eles mesmos tinham construído. A gente fez do nosso jeito, só que o transtorno veio depois com a passagem de caminhão, de carro pesado, e começou a vibrar as casas do vizinho, começou a vibrar a janela, tudo. Então, por fim, nós resolvemos do mesmo modo que a gente fez a reunião para colocar, a gente fez para tirar também. Em março do ano passado, o Jornal da Gazeta mostrou que as lombadas das ruas Jesuíno Antônio Batista e Itambé do Mato Dentro, no Jardim Guarani, tinham sido colocadas em protesto por mais segurança no trânsito da região. Na época, a prefeitura prometeu regularizar as lombadas em 20 dias. Mas em abril, o Gazap mostrou que apenas uma das ruas tinha tido as lombadas substituídas. A rua Itambé do Mato Dentro teve as lombadas substituídas, mas a rua Jesuíno Antônio Batista continua com as lombadas irregulares feitas pelos moradores. Agora, tanto a rua Jesuíno Antônio Batista quanto a Itambé do Mato Dentro já estão com as lombadas regularizadas. Mas é importante destacar que nenhum contribuinte pode construir uma lombada.
As vias também ganharam placas de sinalização, mas ali no chão mesmo, nenhum daqueles chamados olhos de gato foi colocado. Muito menos a pintura para separar as pistas. Não tem nem faixa de pedestres no fim desse escadão. Que a gente queria uma do escadão para a viela, né? Porque é onde que tem acesso de gente vindo e às vezes não tem carros estacionados e ninguém vê moto, essas coisas. Então a faixa de pedestre para a gente ia ser muito bom aqui. O Ministério Público de São Paulo rejeitou o acordo de leniência com a Odebrecht para receber provas de um esquema de propina em obras do metrô, da CPTM, da Dersa e do Departamento de Estradas de Rodagem nas gestões do PSDB. Pelo menos 10 promotores paulistas são contrários a um possível acordo com a empreiteira. Eles avaliam que há irregularidades no texto, como a ausência de concordância da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União com os termos acertados, como está previsto na legislação brasileira. A empresa fechou o acordo com o Ministério Público Federal em dezembro do ano passado, mas a ilegalidade foi apontada em uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que avalia que o MPF não teria poderes para tal ação. O suposto esquema de propina envolveria o pagamento de dinheiro ilícito em contratos com o metrô, a CPTM, o Departamento de Estradas de Rodagem e a Dersa. As irregularidades teriam sido cometidas por membros dos governos estaduais, de José Serra e Geraldo Alckmin, do PSDB. A gestão de Gilberto Kassab, do PSD, na Prefeitura paulistana, também teria ligação com o esquema. Os 3 políticos negam ter recebido suborno da Odebrecht. A delação da empreiteira cita pagamentos de propina em obras como a linha 2 verde do metrô, Rodoanel, o túnel da Avenida Roberto Marinho e o estádio do Corinthians. Na prática, com a negativa do Ministério Público, os supostos crimes correm o risco de prescreverem e assim ficarem sem punição. Outro ponto levantado pelos promotores é o valor previsto como espécie de indenização que a Odebrecht deveria pagar. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, deve liberar os valores da indenização. No entanto, os membros do Ministério Público de São Paulo questionam o conhecimento do juiz sobre os problemas investigados no Estado. Em nota, o Ministério Público Estadual informou que a Odebrecht se comprometeu a negociar diretamente com o MP de São Paulo, o que seria um acordo paralelo à leniência. Em nota, a Odebrecht confirmou que está negociando com os promotores paulistas. Mas a empreiteira diz que o acordo firmado com o Ministério Público Federal não tem nenhuma ilegalidade e que a empresa continua colaborando com as autoridades. E o Ministério Público Federal no Paraná juntou aos autos da Operação Lava Jato o resultado parcial da quebra de sigilo bancário de contas ligadas ao grupo Odebrecht, mantidas em paraíso fiscal. O juiz Sérgio Moro foi informado pela Procuradoria da República que os dados das contas da empreiteira no Antigua Overseas Bank e no Main Bank em Antigua e Barbuda foram juntados ao processo sobre supostas propinas da Odebrecht ao ex-presidente Lula. A maior parte dos dados ainda está sob sigilo. A Procuradoria tirou o sigilo só de documentos de abertura da conta em nome da empresa Offshore Innovation Research. Sem quórum, a Câmara dos Deputados adia novamente a leitura da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. 23 deputados estavam na Câmara e apenas 9 em plenário. Eram necessários pelo menos 51 para abrir a sessão. Sem quórum de novo, a leitura da segunda denúncia contra Michel Temer, que já tinha sido adiada na sexta-feira, ficou para amanhã. É uma formalidade para que o processo que veio do Supremo Tribunal Federal comece a andar na casa. Temer é acusado pelo Ministério Público Federal de chefiar uma organização criminosa e de obstruir a justiça. Mas só poderá ser processado agora se pelo menos 342 deputados autorizarem. No mês passado, aliados de Temer na Câmara conseguiram barrar a primeira denúncia contra ele. Agora, a estimativa é de que a votação em plenário aconteça em outubro. Ainda mais porque Temer tem medo de novas delações e tem pressa.
Por isso, não deve usar todo o prazo a que tem direito para a defesa, prevista para ser apresentada até sexta-feira. Dúvida ainda é se a Câmara vai analisar os casos em separado ou juntos. É que, além de Michel Temer, foram denunciados por organização criminosa os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, todos do PMDB. A oposição quer que a denúncia seja desmembrada, para desgastar ainda mais o governo com várias votações. Mas, na defesa dessa ideia, também estão parlamentares da base, de partidos do chamado Centrão. Aí, na análise de aliados, o interesse seria o de pressionar Temer por mais cargos e benesses, em troca de votos de apoio. O presidente, que completou 77 anos no sábado, por enquanto finge que não é com ele. O PR, que detém o Ministério dos Transportes, estaria de olho também na Secretaria de Portos, a cargo hoje do PMDB do Senado. Para não perder apoio, Temer estaria buscando outra forma de compensar o partido, cujo principal cacique é Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão do PT. Hoje, a área jurídica da Câmara recomendou que os casos do presidente e dos ministros sejam analisados em conjunto, como quer Michel Temer. Mesmo assim, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco, do PMDB, disse que é possível que a CCJ, antes de decidir, faça uma consulta sobre o assunto ao Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, prorrogou por 60 dias o prazo de uma investigação contra a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins. A investigação tem como base a delação de ex-executivos da Odebrecht. Os delatores alegaram que Cátia Abreu teria recebido R$500 mil por meio de Caixa 2 quando foi reeleita para o Senado nas eleições de 2014. Como algumas etapas da investigação não foram concluídas, o ministro Gilmar Mendes decidiu prorrogar o prazo para a conclusão. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-gerente da Petrobras, Roberto Gonçalves, a 15 anos e 2 meses de prisão. Roberto Gonçalves foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa. Ele foi o sucessor de Pedro Barusco como gerente executivo da área de engenharia e serviços da Petrobras. De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, quando Barusco deixou o cargo, passou a Gonçalves o bastão da propina paga pelas empreiteiras. O ex-gerente da Petrobras foi preso em março na 39ª fase da Operação Lava Jato e está no Complexo Médico de Pinhais, no Paraná. Segundo o Ministério Público, executivos das empreiteiras Odebrecht e UTC pagaram R$56 milhões em propina a Roberto Gonçalves e ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, em troca de contratos da estatal. Gonçalves teria recebido os valores em contas na Suíça. De acordo com as investigações, entre junho de 2011 e junho de 2012, recebeu $2.900.000 em depósitos provenientes de contas ligadas à Odebrecht. Na decisão, Moro proibiu Gonçalves de exercer cargos ou funções públicas. Ele terá que pagar indenização à Petrobras no valor de $4 milhões. Além de Roberto Gonçalves, o juiz Sérgio Moro condenou outros 4, todos delatores da Lava Jato. Valmir Pinheiro Santana, ex-diretor financeiro da UTC Engenharia, Márcio Faria da Silva e Rogério Araújo, ex-diretores da Odebrecht, e Olívio Rodrigues Júnior, também ligado à empreiteira. A defesa de Roberto Gonçalves disse que vai recorrer da decisão. O advogado James Walker disse que o juiz Sérgio Moro deixou de considerar uma série de argumentos defensivos, privilegiando a acusação. Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini entrevista o cientista político Luiz Felipe Dávila, pré-candidato pelo PSDB ao governo do estado. Depois de muitos protestos dentro e fora do Brasil, o governo Temer decide revogar o decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre, a RENCA, na Amazônia Paraense. O decreto que extinguia a RENCA foi publicado no dia 23 de agosto. Por causa de críticas de ambientalistas brasileiros, 3 dias depois, o governo anunciou um novo decreto para corrigir as falhas do primeiro texto, mas foi novamente criticado por governos estrangeiros e ambientalistas de todo o mundo. Com isso, o ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que um grupo de trabalho seria criado para analisar as questões ambientais, defesa dos índios e a
preservação das comunidades ribeirinhas da região. E isso anularia os efeitos do novo decreto até dezembro. Porém, a mobilização de artistas e personalidades mundial cresceu. Durante a última edição do Rock in Rio, a modelo Gisele Bündchen chorou no palco do evento pedindo a preservação da floresta, enquanto a cantora americana Alicia Keys interrompeu o show para registrar um protesto da Índia, Sônia Guajajara, porta-voz dos índios da Amazônia. O governo quer colocar à venda uma gigantesca área de reserva mineral. O vídeo correu o mundo e a mobilização gerou mais desgaste para o governo Michel Temer, que hoje anunciou a revogação permanente do decreto. Com isso, volta a vigorar o texto de 1984, quando o governo militar estabeleceu que a Renca, uma área de 4 milhões de hectares entre o Pará e o Amapá, volte a ser uma área de proteção ambiental, impossibilitando a exploração por empresas de mineração. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala dessa decisão do governo de revogar o decreto que permitia a exploração mineral na Renca. No setor ambiental, o governo de Michel Temer faz o pior, o melhor que pode. Há um mês, o presidente baixou de surpresa um decreto abrindo para exploração mineral uma área da floresta amazônica do tamanho do estado do Espírito Santo que estava protegida havia 33 anos. Houve enorme gritaria. Temer reformulou o decreto. As críticas continuaram. Temer suspendeu os efeitos do decreto, abrindo espaço para negociação. O presidente apanhou indefeso no Rock in Rio e decidiu revogar a encrenca. O decreto sai de cena da mesma maneira que entrou, de fininho. O governo Temer não tem uma boa cara. Na medida em que expõe suas contradições, comete burradas e provoca suspeitas, o governo fica ainda mais feio. A taxa de aprovação de Temer já roda na casa dos 3%. Mais um pouco e o presidente entra para a história com um índice negativo de popularidade. O vai e vem de Temer estimula uma dúvida. Que negociatas se escondiam atrás desse decreto? O governo sustenta que tudo seria feito de maneira irrepreensível. Mas uma pulga atrás da orelha interroga o brasileiro. Existe alguma coisa mais suspeita do que uma conduta absolutamente irrepreensível de um governo apinhado de ministros investigados e chefiado por um presidente com 2 denúncias criminais no prontuário? Boa noite. Em Campinas, interior de São Paulo, a construção de um superlaboratório bilionário pode levar o Brasil a ser referência internacional. Em tamanho, é quase um Maracanã. São 260 metros de diâmetro, mas o prédio futurista em forma de disco voador ainda não está pronto. Estamos no canteiro de obras do projeto Sirius. Aqui está sendo construído um acelerador de partículas de última geração que atualmente só existe na Suécia. O Brasil e mais uma dezena de países já possuem aceleradores desse tipo, só que em versões muito menos avançadas. Um acelerador de partículas é uma estrutura capaz de gerar feixes de luz, como raios infravermelhos e raio-x, a partir dos elétrons, partículas presentes nas menores estruturas do universo, os átomos. A luz gerada pelo Sirius vai permitir aos cientistas avaliar na escala mais exata possível a composição de qualquer material ou superfície. Toda matéria no mundo é formada de átomos. Portanto, entender como ela funciona, você precisa entender quais são os átomos que compõem o material, como eles se organizam no espaço, certo? Como que os elétrons que fazem a ligação entre esses átomos se organizam no espaço. Só sabendo isso é que eu vou poder desenhar melhores baterias, desenvolver melhores remédios, fazer desenvolvimentos em todas as áreas, desenhar novos materiais. O Sirius está sendo construído em Campinas, interior de São Paulo, e fica dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Material, uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, do governo federal. O nome do programa é uma referência à estrela Sirius, a mais brilhante de todas que pode ser vista de qualquer ponto da Terra.
Esta é a parte mais importante do projeto. É um túnel gigantesco de concreto onde vai ficar este acelerador de partículas. Uma máquina enorme também formada por ímãs e no meio de tudo isso um tubinho pequeno de 2,5 centímetros por onde vão passar esses elétrons. E para que eles atinjam a incrível velocidade da luz é preciso muito espaço físico mesmo. Quanto mais, melhor. O túnel tem 520 metros de comprimento e dá a volta toda na estrutura redonda do prédio. O custo total das obras está em 1 bilhão e 800 milhões de reais, 500 milhões a mais que o previsto na assinatura do contrato em 2014. O diretor do projeto explica que o preço foi revisto no começo do ano passado devido à alta do dólar e às mudanças orçamentárias. Aliás, o repasse desse dinheiro público para o segundo semestre é incerto. Depende, segundo ele, de quanto será destinado pelo Ministério ao projeto, que abrange mais de 500 funcionários. Mesmo com o corte de 44% no orçamento da pasta para este ano, a previsão de entrega dos círios está mantida para junho do ano que vem. O Ministério de Minas e Energia confirmou hoje que o horário de verão será mantido este ano. Com a decisão, os moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão ter que adiantar os relógios em 1 hora a partir do dia 15 de outubro. O fim do horário de verão chegou a ser cogitado pelo governo depois de um estudo do Ministério de Minas e Energia. O programa é usado para gerar economia de eletricidade, mas, segundo o levantamento, o perfil de consumo não está mais ligado ao horário, e sim à temperatura, com picos de consumo nas horas mais quentes do dia. Apesar disso, como o país passa por mais um ano de chuvas fracas, que reduziram o armazenamento de água nas represas das hidrelétricas, o governo decidiu que, mesmo que pequena, a economia proporcionada pelo horário de verão pode ajudar o sistema elétrico nacional. O Ministério informou ainda que, em 2018, o governo deve fazer uma nova pesquisa para decidir se mantém o horário nos próximos anos. Bom, e depois de um inverno muito seco, como nós vimos, parece que há uma boa notícia. Na primeira semana de primavera que nós passamos agora, começou com índices de umidade em elevação, um pouquinho melhor aqui em São Paulo. Pois é, pode chover ainda hoje aqui na capital e no interior, e amanhã tem mais pancadas previstas. Vamos ver os detalhes da previsão com Mariana Armentano. Para essa semana, o destaque fica por conta das chuvas que devem ocorrer na maior parte do país e aliviar o ar seco. Como a gente vê no mapa, em toda essa área em verde, há previsão de chuvas nesta terça-feira, incluindo aqui o estado de São Paulo. Mas serão aquelas chuvas rápidas e pontuais. O tempo só fica firme sem nada de chuva entre o Nordeste gaúcho e o Sul paulista e nessa área entre o Rio de Janeiro até o Maranhão. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em BH, mínima de 16 e máxima tarde de 28 graus com tempo firme amanhã. Em Campo Grande, chuva à tarde para refrescar o calor de até 34 graus por lá. Na capital alagoana, chuvinha rápida e máxima em torno dos 28 graus. E no Rio, máxima na casa dos 32 graus. Vamos detalhar agora o mapa de São Paulo? O tempo abafado ajuda a formar nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva e até trovoadas entre a tarde e o comecinho da noite no interior e aqui na Grande São Paulo. Só não há previsão de chuvas no extremo sul do estado, no Vale do Paraíba e em parte do Norte Paulista. Teremos máxima de 27 graus em Marília, 32 em Araçatuba, 29 graus na cidade de Franca e 25 graus em Santos, no litoral do estado. Para a capital, a previsão para os próximos dias é de tempo abafado e pancadas de chuva. Nessa madrugada, mínima de 15 e máxima tarde de 29 graus. Aí na quarta-feira chega a fazer até 31 graus por aqui e na quinta, ainda com previsão de chuvas, teremos mínima de 17 e máxima prevista de 27 graus. O verão ainda está longe, mas os moradores do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, já reclamam de uma infestação de pernilongos no bairro. Janelas totalmente fechadas na casa da Érica. Na hora de colocar o Mateu no berço, ela não pode descuidar do bom e velho mosquiteiro. Para abrir alguma porta, tem que abrir e fechar rapidamente, porque senão entra. Eu não sei de onde que eles surgem,
mas eles acabam entrando dentro de casa. No fim do dia é quando eles mais aparecem. Daí fica difícil para conseguir dormir. Nossa noite vira um inferno, né? Que aí a gente acorda no meio da madrugada, ouvindo os barulhinhos no nosso ouvido. Ela mora nesse condomínio no bairro do Ipiranga. Na maioria das casas, a lavanderia é um dos piores lugares. Olha a quantidade de pernilongo assim, durante o dia. Normalmente eles gostam de lugares mais escuros, como a garagem. A Júlia, de 5 anos, e o Gael, de 1, não escaparam. As pernas da Roseli viraram um banquete, porque os pernilongos gostam de áreas baixas, como os cantos dos cômodos e também as bases do sofá. Daí o jeito é aplicar o repelente várias vezes durante o dia. Estou na praia, né? A gente tem como... repelente é uma coisa que está sempre na mala. Mas eu nunca pensei que tivesse que chegar em casa e tirar o repelente e usar dentro de casa, né? A região é muito arborizada e, segundo especialistas, até a poda das árvores pode influenciar no aumento dessa quase invasão de pernilongos. Para fugir do calor, eles costumam se esconder lá em cima, nas copas das árvores. Eu chutaria o córrego, porque o córrego ele é sujo, né? Ele é bem sujo, na verdade ele é praticamente esgoto, né? Então, eu acredito que possa ser dali. O tal córrego, que é o Riacho do Ipiranga, fica a cerca de 1 quilômetro da casa da Roseli. Água suja, calor e sol intenso se transformam na combinação perfeita para a proliferação dos mosquitos. Mato e lixo contribuem para esconder os ovos desses insetos. Isso porque eles podem durar até mais de 1 ano nessas condições. Criadouro a céu aberto também para o Aedes aegypti, transmissor de doenças como Zika, chikungunya e dengue. Com os termômetros da cidade de São Paulo registrando facilmente temperaturas acima dos 30 graus, esses vizinhos nada agradáveis fazem a festa. A nossa equipe flagrou funcionários da prefeitura limpando o riacho, mas quem mora no entorno pede mais atenção, mesmo enquanto o verão ainda não chega. Agora eles estão descendo no rio, estão limpando porque também parece que houve reclamação, mas isso aqui são anos e anos assim. Sempre para ter essa limpeza a gente tem que botar a boca no trombone. Pelo menos 9 pessoas foram presas pela Polícia Federal numa ação contra uma quadrilha especializada em falsificar dinheiro. A fábrica ficava em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. A Operação Moneda cumpriu 16 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, contra a organização que distribuía dinheiro falso, também nos estados de Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba e na capital federal, Brasília. De acordo com a polícia, as investigações sobre o esquema da quadrilha começaram depois de uma denúncia de uma vítima do esquema em outubro do ano passado. As cédulas falsas eram fabricadas em Mogi das Cruzes. Os criminosos compravam produtos anunciados na internet com dinheiro falsificado. A maioria das notas era de R$100. Além das prisões, a Polícia Federal também apreendeu mais de R$200 mil em cédulas falsas. Está marcado para o dia 3 de outubro o leilão dos bens do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso. A mansão, que também era usada para tratar negócios ilegais, está avaliada em R$8 milhões. A mansão à beira-mar, localizada em um condomínio de luxo em Mangaratiba, próximo a Angra dos Reis, é o item com o lance mínimo mais alto. O imóvel tem 460 metros quadrados, 5 suítes e 2 piscinas. O ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, acusado de desviar cerca de R$220 milhões dos cofres públicos e sentenciado a 59 anos de prisão. Os bens a serem leiloados estão avaliados em R$12,5 milhões e o dinheiro será devolvido aos cofres públicos. Violência no Rio de Janeiro, no 4º dia com a presença do Exército, Rocinha tem madrugada sem tiroteios. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, diz que a situação está estabilizada e que o Exército deve ficar no Rio até o final do ano que vem. Na Zona Norte, houve troca de tiros em 2 favelas. Segundo a polícia, os marginais utilizaram trilhas na mata para fugir e espalharam confronto para várias regiões do Rio.
Mais um dia de tensão na Rocinha, zona sul do Rio. O cerco das Forças Armadas permanece nos principais acessos da favela. Mais de 3.000 alunos ficaram sem aulas. O clima de guerra que aterroriza os moradores desde o último dia 17 foi iniciado pelo fim da parceria entre os traficantes Antônio Bonfim Neto, o NEM, e o sucessor dele, Rogério Avelino, o Rogério 157. NEM, preso desde novembro de 2011, ordenou de dentro de um presídio de segurança máxima a invasão da favela para tentar recuperar o território. Um dos principais objetivos da cúpula de segurança do Rio é capturar Rogério 157. A polícia acredita que ele tenha voltado para a Rocinha, onde está escondido. Na sexta-feira, 5 dias depois do início da guerra entre os traficantes, o governo do Rio solicitou o emprego das Forças Armadas no cerco à Rocinha. O pedido foi atendido pelo Ministério da Defesa e 950 militares foram liberados para auxiliar as forças de segurança do Estado. Entre sexta e ontem, segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Rio, foram registradas na Rocinha 3 mortes, 16 prisões e a apreensão de 22 fuzis. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O general Hamilton Mourão anunciou planejamentos para intervenção militar. Motivos, corrupção e crise. A primeira resposta oficial foi na TV Globo, e isso significa. Na terça, o comandante do Exército, general Vilas Boas, falou a Pedro Bial. Vilas Boas elogiou Mourão e, em resumo, fez releitura particular do artigo 142 da Constituição, que trata das Forças Armadas. Na sexta, Vilas Boas reafirmou em comunicado o compromisso com a democracia. Na mesma sexta, Débora Duprá, procuradora da República, lançou uma nota. Disse quanto à essência desse artigo 142. Não há no ordenamento jurídico brasileiro hipótese de intervenção autônoma das Forças Armadas. Só executivo, legislativo ou judiciário podem pedir intervenção militar. Lembrou a procuradora. Pedir intervenção militar que não tenha amparo na Constituição é crime inafiançável e não prescreve. Cabe pergunta a quem deseja golpe e ditadura. Pino Botelho, vulgo Balta Nunes, era capitão na inteligência do Exército. Ele se infiltrou entre manifestantes, presos e agora sendo julgados. O general Vilas Boas informou, o capitão se infiltrou em, aspas, absoluta interação com o governo de São Paulo. O crime organizado ocupa periferias de centenas de cidades do Brasil. Que interação tem os serviços de inteligência das Forças Armadas e governos? Inteligência, não ocupação eventual e cinematográfica como essa de agora na Rocinha. No Brasil, se assassina mais de 50 mil pessoas ao ano há décadas. Em uma semana, o G1 detectou 1.195 assassinatos, homicídios. Isso é a crise. Onde estão os resultados dos serviços da inteligência militar? O general Mourão aponta corrupção como centro da crise. Lembremos, a República nasceu com um golpe de Estado. Entre quarteladas, tivemos mais 2 golpes e ditaduras. E as ditaduras acabaram atoladas em casos de corrupção. Esses 32 anos são o mais longo período democrático da República. O sociólogo Gessé Souza ensina no livro A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato. Não é a herança da corrupção do colonizador que marca brutalmente a desigual sociedade brasileira. É a herança de 350 anos de escravidão, a cultura dos senhores e escravos. Boa noite. Os economistas do mercado financeiro reduziram novamente a estimativa de inflação para 2017, agora para 2,97%. Segundo o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, é a primeira vez que os analistas passaram a estimar o IPCA abaixo do piso da meta, que esse ano é de 3%. Para o Produto Interno Bruto de 2017, o mercado financeiro subiu a estimativa de crescimento para 0,68%. Reeleita ontem, Angela Merkel já trabalha para montar o novo governo alemão.
Apesar dos 240 assentos conquistados no parlamento alemão, Merkel não garantiu a maioria, porque o Partido Social Democrata decidiu deixar a aliança dos últimos 3 governos, levando para a oposição 152 deputados. Pela primeira vez desde 1945, a extrema-direita conseguiu representação no parlamento alemão. O Partido Alternativa para a Alemanha, islamofóbico e nacionalista, conseguiu a terceira maior bancada, com 95 deputados. A Coreia do Norte acusou o presidente Donald Trump de declarar guerra contra o governo de Kim Jong-un. O governo norte-coreano afirmou que vai recorrer às medidas cabíveis, entre elas disparar contra aviões estrangeiros que ameacem seu território. A Casa Branca negou a possibilidade de uma declaração de guerra contra a Coreia do Norte e o secretário de Estado americano Rex Tillerson afirmou que os Estados Unidos não querem recorrer à opção nuclear antes de esgotar todos os outros recursos. Além dos norte-coreanos, o presidente Trump briga também com a NFL, que é a Liga do Futebol Americano. Desde a temporada passada, jogadores da NFL têm se recusado a se levantar para o hino nacional como forma de protestar contra a violência da polícia com os negros. Os jogadores ficam de braços dados, ajoelhados ou sentados durante o hino. Trump diz que a Liga deveria demitir os jogadores que desrespeitam o país e seus símbolos. A NFL garantiu que ninguém vai ser demitido e que apoia as manifestações de seus jogadores de forma democrática. Vários times já se negaram a visitar a Casa Branca desde que ele assumiu a presidência, em crítica ao conservadorismo de Trump. Inclusive, o time de basquete Golden State Warriors. A principal estrela do time, Stephen Curry, rejeitou o convite de Trump. Junto com LeBron James, considerado um dos maiores jogadores de basquete da história, que afirmou que o presidente é grosseiro e um vagabundo que aumenta a discórdia nos Estados Unidos. O estádio do Pacaembu, em São Paulo, foi palco ontem da final da 4ª edição da Copa dos Refugiados. O time da Nigéria venceu de Marrocos por 9-4 e foi campeão do torneio. O maior evento esportivo do gênero no Brasil busca a integração social dos refugiados e imigrantes que vivem aqui. No gramado do Pacaembu, onde já pisaram grandes craques do futebol brasileiro, a disputa da final foi entre amadores de países distantes, como Edward, que deixou a Nigéria há 4 anos para fugir das ameaças de grupos políticos rivais. Minha família ficou lá, só contato, né, no celular, conversa. Tem vontade de trazer? Então, tem vantagem, né? Mas, sabe, tudo uma coisa na vida devagar, né? No Marrocos ficaram os pais e os irmãos de Hassan, que veio para o Brasil em busca de segurança. Não tem trabalho, é muito difícil a vida e nós fugir de lá porque tem guerra lá também, né? A Copa dos Refugiados começou a ser disputada em 2014 por iniciativa dos estrangeiros. Uma forma de aproximar aqueles que estavam em condição parecida, longe de casa. O objetivo também é o entrosamento com os brasileiros, por meio dessa que é uma paixão em comum, o futebol. Estamos na mesma luta para se integrar, para quebrar a xenofobia, preconceito, ignorância, islamofobia. Nós estamos aqui, junto com os brasileiros que apoiou a ideia. Hoje, no Brasil, vivem 9.500 refugiados de 82 países. No ano passado, a maior parte foi de sírios. Outras 35 mil pessoas, vítimas da guerra e da violência, que pediram asilo, aguardam a resposta do governo brasileiro. No jogo, torcedores animados de vários lugares. Congo! Mauritânia. Sou de Angola. Guiné-Conakry. Guiné-Conakry também. Sou de Togo. Angola. Guiné-Conakry. Guiné-Bissau. O grupo de libaneses torce pela equipe do Marrocos. São árabes e também somos árabes, mas de outro país. Então somos irmãos. Mais próximos. Já os dois rapazes, um do Congo e o outro do Senegal, defendem o time da Nigéria. Prosper explica que não é bairrismo. A Nigéria geralmente joga muito bem. Eu estou torcendo para a Nigéria, nada de parecido, de cor da pele, não, nada disso. É só afinidade mesmo. Já para José, nordestino do Rio Grande do Norte, o que importa é o esporte. Onde tem esporte é sinal que tem mais educação, mais cultura.
E agora as outras notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Fim de semana de muitos gols e, olha, muita polêmica no Campeonato Brasileiro, Celso Cardoso. Para variar, né, Estela? É. Teve muita reclamação, mas muita mesmo na vitória do Bahia sobre o Grêmio e ainda mais no clássico São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. Para os São Paulinos, na verdade, a arbitragem tirou a vitória do time. Vamos aos gols do final de semana, começando com a vitória do Santos, novo vice-líder do Brasileirão. Na noite de sábado, o Santos enfrentou o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. E ainda no primeiro tempo, Bruno Henrique pegou o rebote do goleiro Everton e fez o único gol da partida, 1-0 para o time da Baixada. O Palmeiras foi até o Rio encarar o Fluminense e no final do primeiro tempo, Egídio pegou o rebote da defesa e mandou um chutaço no ângulo sem chances para Júlio César. 1-0 Palmeiras, placar final. No Clássico Paulista, diante de mais de 61 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo abriu o placar com esse belo chute de Petros, 1-0. O empate do Corinthians aconteceu após roubada de bola de Rodriguinho, que tocou para trás para Clayton pegar a sobra e acertar um belo chute. 1-1, placar final. No Rio de Janeiro, Pedro Castro cobrou falta, a bola passou por todo mundo e entrou. 1-0 Avaí para cima do Flamengo. No segundo tempo, Rodinei acertou esse lindo chute de pé esquerdo e definiu o resultado. 1-1, placar final. Fora de casa, o Cruzeiro abriu o marcador contra o Atlético Goianiense com a Arrascaeta, 1-0. Rafael Sobis recebeu na frente e aumentou a vantagem tocando na saída do goleiro. O Dragão conseguiu descontar no comecinho da etapa final com Luiz Fernando, mas ficou nisso, 2-1 Cruzeiro. A Chapecoense venceu a Ponte Preta com essa bomba de Lucas Marques que João Paulo não conseguiu segurar. 1-0, placar final. Em Salvador, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira viu pênalti de Edilson e Alione, já aos 49 da segunda etapa. Lance muito polêmico. Rodrigão converteu a cobrança e garantiu os 3 pontos ao Bahia, diante do Grêmio, 1-0. E esse chororô todo aí com a arbitragem é válido, Celso? Válido não, porque não muda nada. No máximo pressiona o próximo árbitro no próximo jogo. Algumas reclamações fazem sentido, noutras nem tanto. Tem muita gente justificando o mau futebol, culpando a arbitragem. Corinthians mesmo, no meio de semana, foi eliminado pelo Racing. Não deu um chute a gol, ficou reclamando que foi prejudicado. O São Paulo está na zona de rebaixamento, um lance ou outro, não existe unanimidade. Tem gente que acha que o gol foi válido, tem gente que não. Mas, enfim, o São Paulo está na zona de rebaixamento também não é por culpa da arbitragem. É por culpa de uma temporada muito ruim. E lá na Bahia, por exemplo, no lance do gol do Bahia, de pênalti, é um lance também muito difícil. Até se tivesse um árbitro de vídeo, não teria consenso. Porque você olha o lance, você revê e não chega à conclusão imediata se houve pênalti, se não houve pênalti. Tudo bem, a arbitragem não anda muito bem, isso é verdade. Mas também jogar toda a responsabilidade em cima dela é mais cômodo, né? Vamos jogar bem o futebol. Para esconder o mau futebol apresentado. Aliás, o futebol está muito ruim no país. Pra você ter uma ideia, o Atlético Paranaense, 8º colocado, tem 6 pontos acima do primeiro time da zona de rebaixamento, que é o São Paulo. Nossa. Diferença muito pequena para o 8º colocado. É verdade. E daqui a pouco, muito obrigada, viu, Boa Celso? noite. Boa noite. Daqui a pouco, agora sim, Rodolfo Gamberini entrevista Luiz Felipe Dávila, pré-candidato pelo PSDB ao governo de São Paulo. Até já. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Está conosco aqui hoje no Jornal da Gazeta, Luiz Felipe Dávila, cientista político, criador do Centro de Liderança Pública. Ele é pré-candidato pelo PSDB ao governo de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa noite. Por que você quer ser governador de São Paulo? Olha, nós estamos numa época de renovação política. E renovação política precisa vir com conteúdo também. Eu já tenho há 10 anos mais de trabalho em gestão pública com estados e municípios.
portanto, com muitos municípios, inclusive do estado de São Paulo, trabalhando especificamente na melhoria da gestão pública. E nós precisamos melhorar a gestão pública para que nós possamos ter governos mais responsáveis e voltados a atender a sociedade. Uma das coisas, né, Gambarini, essa distância entre a sociedade e o governo. Nós precisamos reaproximar sociedade e governo. E isso vai se fazer por meio da continuidade da boa gestão pública, que já é, sim, uma marca do PSDB em São Paulo. Que exemplos nós podemos dar de boa gestão pública? Porque eles são raros. Por exemplo, em São Paulo é um bom exemplo. Nós vemos essa crise nos estados brasileiros, que praticamente governadores não conseguem pagar sequer folha, não há dinheiro para investimento. E em São Paulo a folha é paga em dia, há dinheiro em investimento, estamos terminando várias obras importantes. Mas São Paulo é muito mais rico que outros estados. Sim, mas o bom é que São Paulo, a questão fiscal, essa rigidez na gestão fiscal foi fundamental para as despesas não crescerem mais que a receita. E isso permitiu que São Paulo tivesse mais recursos que outros estados. Não foi só por causa da riqueza, foi por causa da boa gestão pública. E isso é fundamental para melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população. A gestão pública vai ser a sua principal bandeira de campanha ou o senhor vai trabalhar na linha do prefeito Dória, que não é político, representa o novo, representa a eficiência empresarial? Qual vai ser a sua principal bandeira? Não, Gambarini, a minha principal bandeira será São Paulo precisa ter um olhar para fora do Brasil, nós precisamos olhar para o mundo. E se nós compararmos os indicadores de São Paulo com o restante do mundo, especialmente os países da OECD, nós estamos ruins na fotografia, nós estamos muito bom comparando com outros estados brasileiros, mas com o resto do mundo há o que melhorar. E vejo que São Paulo precisa voltar a crescer, a exportar mais, a gerar renda e emprego. E nós temos que fazer isso focando especificamente na pauta da exportação. São Paulo já é o maior exportador brasileiro, mas nós precisamos exportar mais e mais produtos sofisticados, porque é por meio da exportação de produtos sofisticados é que nós vamos aumentar a renda e gerar mais emprego aos paulistas. O senhor falou da exportação de produtos sofisticados e falou da questão de aumento de renda. Tem relação, por exemplo, produto sofisticado demanda uma mão de obra mais sofisticada, Exatamente. com melhor nível de educação e com melhor nível de renda. Um dos indicadores brasileiros que nos coloca em um dos últimos lugares no mundo é de distribuição de renda. Como melhorar esse indicador de distribuição de Verdade. renda? Primeiro, que para produzir... Nosso IDH é péssimo. O nosso IDH é péssimo, mas nós temos bolsões de bom IDHs, é isso que nós temos que entender. E uma das coisas que faz o IDH melhorar muito é justamente essa capacitação da mão de obra para atender estes produtos que eu digo de maior valor agregado. Então a ideia é um processo lento e gradual, não se faz isso do dia para a noite, porque isso é vender ilusão e as pessoas não querem ilusão, as pessoas querem que nós falemos a verdade. Então, o que nós temos de pegar? A capacidade instalada de uma cidade, por exemplo, entender. Por exemplo, uma cidade que exporta a válvula. Como é que ela pode fazer válvula de alta precisão? Então, aproveitar a sua capacidade instalada e preparar para vender produtos, agregar mais inteligência. E isso exigirá, sim, uma capacitação melhor da mão de obra, exigirá recrutar pessoas que estejam comprometidas a empreender nessas áreas. Portanto, eu acho que uma das formas que nós temos de combater mais desigualdade é tirar o Estado de cima das pessoas e deixar com que as pessoas possam produzir e empreender em São Paulo. Quais têm sido as reações dentro do PSDB à sua candidatura? Eu vi bastante gente reclamando. Tem gente reclamando e tem gente apoiando, como sempre. Mas eu acho que o importante agora, Gambarini, é discutir propostas. Eu acho que nomes, o PSDB é um partido que tem bons nomes, bons quadros. Isso é muito bom. Nós teremos uma disputa de alto nível dentro do partido em busca do nome para o governo do Estado de São Paulo. Mas o importante é focar em propostas. O que as pessoas querem escutar, como é que nós vamos tirar o Brasil desta crise. E, portanto, como é que São Paulo também vai sair dessa crise e se preparar para a recuperação econômica. No fundo, as pessoas querem saber como é que eu retomo meu emprego, renda e investimento. Essa é a conversa que interessa ao eleitor. O resto é fofoca de partido. E eu pretendo ficar longe das fofocas e focar em propostas. E o senhor tem um grande cabo eleitoral, né? Quem? Me conta, eu quero saber. É o Geraldo Alckmin, o governador que lançou seu nome, né? Não, o meu nome foi lançado muito internamente pelo partido, né? O presidente do PSDB estadual, Pedro Tobias, foi uma pessoa que me fez o convite oficial. Eu já conto com o apoio de alguns prefeitos importantes do estado de São Paulo e são pessoas que eu trabalhei por meio do CLP em implementação de projetos de melhoria de gestão. Ou seja, eu tenho uma certa, vamos dizer, história com esses prefeitos em programas de melhoria de gestão.
E acho que a história de combinar renovação política com pessoas que conhecem a máquina e a gestão pública e o que pode fazer para desatar o nó e preparar São Paulo para esse crescimento é que foram fatos que entusiasmaram algumas pessoas a lançar o meu nome a candidato ao governo do Estado. Por enquanto a campanha não começou, o senhor está falando nas entrevistas, não está sendo contestado. Mas quando a campanha começar, o senhor certamente vai ser acusado de ser elitista. O senhor é genro do Abílio Diniz, é um homem rico, tem essas características. O senhor não acha que vai ser acusado de ser um candidato elitista demais? Eu disse recentemente, numa entrevista, que eu serei o candidato mais anti-elitista de todos. Por quê? Porque uma das coisas que prejudica a retomada do crescimento econômico é justamente o número de benefícios, privilégios e concessões que se dão a determinados setores da economia. Isso vem prejudicando o Brasil, porque beneficia pequenos nichos contra a maioria do interesse da população. O Brasil precisa ser um lugar para que se possa empreender, que as pessoas possam gerar novos negócios, novas ideias, sem essa ajuda e esse Estado patrimonialista. O Estado patrimonialista é um dos males que vem drenando a capacidade do Brasil voltar a crescer. Portanto, que eu digo que eu sou o candidato mais anti-elitista, no sentido que eu vou combater duramente essa cesta de privilégios, subsídios e protecionismo que fez com que a nossa indústria perdesse competitividade, fizesse com que muitos dos nossos empregos migrassem para países em desenvolvimento que vêm produzindo coisas que o Brasil produzia antes e nós perdemos mercados. Ou seja, essas políticas protecionistas deixaram o Brasil fora do mundo global e fora das cadeias globais de valor. Isso acabou trazendo poucos investimentos e acabando destruindo empregos no país. Recentemente nós noticiamos, e foi noticiado amplamente, no Congresso americano, os congressistas se recusaram a cortar uma ajuda bilionária à indústria farmacêutica, porque é uma indústria de ponta, é uma indústria de pesquisa, e isso faz com que as empresas americanas façam o que o senhor disse de agregar inteligência aos seus produtos e ser mais bem remunerada. O senhor não acha que o exemplo dos americanos deveria ser seguido? Ou seja, o Estado tem um papel no desenvolvimento da economia? O Estado, sim, tem um papel no desenvolvimento da economia, mas ele não tem um papel como protetor de indústrias que são incapazes de competir globalmente. Essa é a grande diferença. A Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, que é um exemplo, foi um Estado que ajudou as empresas a alavancarem, mas ela deixou o mercado fazer a seleção daquelas que são capazes ou não de sobreviver na arena global. Veja só, Gamberini, o Brasil exporta apenas 25% do PIB. Nós exportamos menos que a pequena ilha de Taiwan. Nós estamos perdendo o mercado. O Chile, nosso vizinho, exporta 72% do PIB. Ou seja, os países que estão inseridos na economia global é que nós notamos melhoria de DH, como você mencionou, de renda e de investimento. Portanto, o Estado tem que ajudar o Brasil a empreender mais e não atrapalhar a vida dos empreendedores para proteger conglomerados. Voltando um pouco para o Estado de São Paulo agora, para a disputa dentro do seu partido, qual vai ser a solução para saber quem vai ser o candidato, Dória ou Alckmin? Essa é uma disputa interna do partido, porque nós temos dois excelentes candidatos. Mas o importante, para escolher bem o candidato, nós temos de pensar na narrativa que vai prevalecer em outubro de 2018. E o cenário vai mudar muito. Nós vamos entrar num cenário muito melhor em outubro de 2018. A economia começa a retomar, o crescimento econômico, volta os investimentos, haverá a taxa de desemprego caindo, tudo isso vai fazer com que o mau humor passe. Mas o candidato vai ser definido muito antes. Então, essa é o grande dilema que o partido terá. Qual é a narrativa que o partido vai apostar que prevalecerá em outubro de 2018? E, ao meu ver, nós vamos ter esta retomada do crescimento econômico, do emprego e da renda. Isso vai fazer com que não só, como eu disse, esse mau humor desapareça, mas como o eleitor busque alguém um presidente capaz de restaurar a normalidade, retomar a agenda de reformas políticas e, portanto, evitar polarização e, portanto, conflitos. Tá bem. Como tucano novato, o senhor já aprendeu perfeitamente a ficar em cima do muro. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Estela.
E segundo a Rede Sustentabilidade, o governo liberou 65 milhões de reais em emendas parlamentares no dia em que Temer foi denunciado pela segunda vez pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com o partido, foi o dia em que os deputados receberam mais dinheiro até o momento durante o mês de setembro. O deputado Alexandre Molon, que é filiado ao partido, afirmou que vai novamente ao Ministério Público denunciar Temer por compra de votos. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. A gastronomia do Todo Seu tem um tempero certo para você. Confira logo mais, 10h30 da noite.